Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo es que es a tarea 1 de la prueba oral del CIELE. É muito importante que na prova oral do CIELE vocês conheçam claramente quais são as coisas que vão ser pedidas, quais são as coisas que são valorizadas na prova de expressão e interação escrita, que é a prova escrita do CIELE. O que acontece? Na tarefa 1, vocês não vão poder escolher. Vocês vão ter que responder uma resposta a um correio ou uma mensagem ou escrever para um blog. Nesse caso, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é o material oficial do CIELE, que foi lançado agora em abril de 2022, a gente vai ver claramente quais são as coisas mais importantes da tarefa 1. O que acontece? Nessa opção que aparece aqui, que é responder a uma mensagem de uma amiga. É bem importante esse detalhe. Então, a tarefa 1 sempre vai ser informal, porque é a primeira tarefa. Então, sempre vai ser responder a uma amiga, falar sobre uma experiência que você teve, e aí você vai usar uma linguagem mais impessoal, mas não precisa ser formal. Esse é um detalhe super importante. Então, a tarefa 1 é sempre uma linguagem informal, né? Porque a gente sempre está respondendo alguma coisa de uma amiga. Então, proibido usar usted, proibido usar espero su resposta, ou uma coisa assim, porque su é da conjugação de usted. Então, é muito importante que vocês mantenham a conjugação. Então, quais são os maiores desafios do exercício 1? Antes de eu explicar como é que se faz, eu gostaria que vocês levem em conta o seguinte: não pode misturar conjugações. Então, nunca falar, le vou a contar a usted. Isso aí é uma construção formal. Te vou a contar, te vou a explicar, te vou a dizer. Então, é muito importante que vocês mantenham a conjugação do tu, que é isso que faz toda a diferença. Quando vocês, de início ao fim, escrevem mantendo a conjugação do tu. Não pode misturar. Outro detalhe muito importante é cumprir com todos os pontos. Tem vezes que os alunos se esquecem de um detalhe, de responder a um dos pontos. Porque nesse exercício que mostra aqui, por exemplo, diz: "Usted ha recibido un mensaje de una amiga", e vai responder-lo. No mensaje a sua amiga, usted deve. Uma coisa que sempre confunde os alunos: profe, mas por que diz usted? Porque o que acontece? A prova do CIELE, quem escreveu a prova do CIELE não conhece você. Então, a definição em espanhol, como eu escolho qual conjugação vou usar em espanhol, se vou usar a conjugação do tu ou del vos, que também é aceitado, é saber se define por proximidade, com uma pessoa com a qual eu tenho intimidade, proximidade. O que acontece? Em espanhol, a gente não tem a conjugação do você, que existe em português. Então, vocês usam você em português para falar com o esposo, a namorada, o namorado de vocês, e também para falar com uma pessoa que vocês acabaram de encontrar na rua ou que vocês não conhecem. E em espanhol isso não acontece. A gente, com as pessoas com as quais a gente tem proximidade, utiliza o tu. E com quem não tem, é usted. Então, esse exercício aqui é para usar a conjugação del tu ou del vos. Porque um detalhe super importante, que na prova do CIELE, você pode dá para usar a conjugação del tu ou a conjugação del vos. Eu nasci no Paraguai
E eu uso muito no meu dia a dia, na hora de falar, eu utilizo a conjugação del vos. Mas eu não recomendo a utilização do vos, porque é uma conjugação muito irregular, somente por isso. E a conjugação del tu é uma conjugação muito mais fácil, porque é uma conjugação muito mais regular. É só isso. E outro detalhe muito importante, vocês nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, podem misturar. Ou vocês escolhem o vos e usam todo o tempo, vos querés, vos me dijiste, vos trajistes, ou vocês utilizam a conjugação del tu. Tu me dijo, tu trajo, tu levou, ok? Não dá para misturar isso. Então, esse é um desafio muito importante. E outro desafio é cumprir com todos os pontos do enunciado. Vocês têm que ser muito, mas muito precisos na prova do CIELE, da parte escrita. Muito preciso, porque 34% da nota de vocês está no cumprimento de tarefa, como eu falei na aula anterior. E isso é uma coisa que eu insisto muito, falo muito para os alunos, sobre a importância de vocês cumprir com os pontos do enunciado, o cumprimento da tarefa. Isso é extremamente importante. Então, o que acontece? Para responder um texto que nem esse, diz saludá-la. Então, vocês têm que saludar a sua amiga. Olá, Maria, como estás? Espero que bem. Decir como é sua casa em Granada e que meios de transporte há e como é a zona onde você está. Então, vocês têm que ser precisos. Mi casa en Granada es grande, amplia, linda, iluminada, tiene 3 cuartos, 2 baños. Los medios de transporte que hay cerca de mi casa me ponen muy feliz porque hay varias estaciones de metro, varias paradas de ómnibus y también tengo acceso a bicicletas que se alquilan. Esos son los medios de transporte. La zona donde está mi casa es muy linda, es muy tranquila, es muy arborizada. Ese tipo de pregunta que se espera. ¿Qué cosas? Las cosas que me gustan de mi nueva ciudad es la gran seguridad que hay. Y lo que no me gusta es que hay mucha gente en esta ciudad y no estoy acostumbrada. Vocês entendem? Vocês têm que ser muito precisos, explicar certinho, responder certinho. Depois, cosas que ha hecho en el extranjero durante estos años. En estos últimos años, yo viajé mucho por toda Europa, conocí varias partes de España, pero decidí vivir en Granada, que es la ciudad que más me gustó. Te mando un super beso, espero verte pronto. Um beso, Silvana, o nome que vocês quiserem. Vocês entendem? Então, vocês têm que sempre saludar e despedir-se. Esse é um detalhe super importante. Vocês não podem esquecer isso. E nesse caso, vocês têm que colocar o nome de vocês, uma assinatura, Silvana. Vocês têm que assinar. Então, isso é muito importante. Porque além desses pontos que aparecem aqui, também tem que ter aqui, vocês vão ler, olá, que tal? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un nuevo trabajo aquí. Qué bien, ¿en qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho allí? ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntame todo. Então, o que acontece? O mais importante, porque aqui a gente tem duas coisas. A gente tem as pautas e depois tem o estímulo, que é essa parte de baixo. O que é mais importante, gente? Por favor, responder a isso que está aqui. Isso é muito importante. Então, claro que vocês podem utilizar
essas informações, porque sempre e quando eu respondo de forma clara, dando detalles, é muito melhor. Então, hola Núria, como estás? Espero que bem. Sí, es cierto lo que Miguel te contó. Estoy viviendo en una nueva casa en Granada. Se vocês querem acrescentar. Mas vocês conseguem entender que o mais importante é responder claramente aos pontos pedidos aqui. Isso é muito importante. E você sempre se despedir e colocar um nome. Então, a quantidade de pontos é entre 100 e 150 entre 100 e 150 palavras. Lembrando que se vocês acabam escrevendo um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. Mas assim, eu não recomendo escrever menos de 90, a partir de 90, porque o que acontece? Lembrando que 34% da nota de vocês vai depender do cumprimento da tarefa. Então, gente, vamos lá, é muito melhor escrever um pouquinho a mais do que escrever a menos, porque os corretores não podem achar que vocês cumpriram de forma pobre com o que foi pedido, tá entendendo? Então aqui, as partes mais importantes, né, que pode ser um mensagem, correio eletrônico ou mensagens em blogs ou fóruns. Então, o que acontece? É muito importante, então, você conhecer cada um, de que forma se responde a cada um dos exercícios. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar exatamente exemplos de como vocês podem responder. E é muito importante que vocês saibam como vocês vão ter que fazer. Só um texto 1 e um texto 2, vocês podem montar, e eu vou fornecer para vocês, uns esquemas de como vocês podem responder. Então, isso é muito importante, porque vocês podem e devem ter na cabeça de vocês um esquema, porque o melhor é que vocês tenham uma ideia já, tipo assim, um esquema na cabeça montado de o que vocês vão responder, como é que vocês vão responder. Sempre vocês podem saludar da mesma coisa, da mesma forma. Olá, minha amiga querida Maria, como está? Espero que bem. Porque na hora da prova vocês vão estar nervosos, estressados, um momento de vulnerabilidade. Então, quanto mais treinados, quanto mais seguros vocês estejam, quanto mais ferramentas vocês cheguem à prova, vai ser muito melhor. E dá para tirar uma nota boa na parte escrita. Só que é muito, mas muito importante que vocês utilizem conectores, que já vamos ver, os conectores, que prestem atenção na pontuação, os acentos, porque tudo isso vai ser evaluado, ok? Então, aqui também está qual que é a definição, né? Segundo Cielo, a tarefa 1 evalúa a capacidade do candidato para expressar-se por escrito, desde o nível A1 até B1, e sua pontuação representa 50%. Então, isso é muito importante. Então, se tem um lugar que é para ganhar a maior quantidade de pontos, é no exercício 1. Porque, por exemplo, se vocês precisam atingir o nível B2, vocês precisam fazer 167 pontos para... não, desculpa. Na parte oral são 167 pontos e na parte escrita são 177 pontos. Então, isso é muito importante. São 177 pontos. Então, é muito importante que vocês tentem ganhar a maior quantidade possível de pontos em esta prova, no exercício 1, ok? Então, a quantidade máxima de pontos é 125 pontos, tá bom? Aqui, como é que o Cielo, qual que é a ideia que eles dão? Então, sempre vocês têm que tentar planificar,
pensar, tipo, quem ha escrito o mensagem? Então, eu entendi tudo que eu tenho que fazer, tem que ler o texto de entrada. Eu entendi o texto, se eu não entendi, procurar no contexto, o importante é entender a ideia geral e a intenção, porque tem vezes que você vai, nesse caso, nesse exemplo que a gente viu, era que você está respondendo uma mensagem, é verdade que você mora em tal lugar agora, mas pode ser pedir um favor, dar uma notícia, pedir uma informação. Então tem que fazer um esquema detalhado das partes que tem que ter o esquema. Então tem que cumprir com as pautas, tem que colocar expressões, frases que você conhece. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais vocês treinarem isso, frases prontas, você vai poder usar. Então, tem que olhar os tempos verbais, a estrutura. Aqui está, a clave está em las pautas das tarefas. Então, é muito importante que vocês respondam aos pontos pedidos. E o desafio é a quantidade de tempo, porque não... como na tarefa escrita do Cielo, você tem só 50 minutos para fazer as duas tarefas, você não pode se empolgar na tarefa 1 e gastar mais de 15 minutos. O limite tem que ser a tarefa, o limite tem que ser 15 minutos, para ter 35 minutos para o outro texto que é mais comprido, ok? Então, para treinar, é super importante que vocês escreva sempre no ordenador, que é na computadora. Então, escreve diretamente no ordenador, não em folhas, para evitar perder o tempo. Na prova, a mesma coisa. Então, você, como diz aqui, sair e volver a tarefa todas as vezes que queira. Então, eu terminei, eu fiz a tarefa 1, eu posso ir no 2. Tem que seguir o esquema, tem que sempre separar a informação em parágrafos. Não adianta fazer um bloco, tem que ter um esquema, tem que estar separado. Então, não escreva frases muito curtas. Utilize os organizadores da informação, que eu falei que é muito importante. Primeiro, luego, depois, conectores também, então, os relativos, onde, quando, as subordinadas. Subordinadas significa quando uma oração tem relação com a outra. Então, eu creio que, e esse tipo de coisa. Sempre não esqueça de cumprimentar e se despedir. Muito importante. Então, olha só. De novo, no passo 3. Quais são as partes importantes? Fazer o cumprimento. Ver se é que essas são porque esses são os critérios de correção. Cumprimento da tarefa. Ha contestado o que se lhe pide, você respondeu o que se pediu, você levou em conta todas as coisas, seu texto tem relação com o texto de entrada, com isso, olá, me contou Miguel que estás vivendo em Granada, então você tem que fazer uma relação com isso. Correção, revise os conteúdos gramaticais, tem que olhar se são os tempos verbais corretos, gênero, número, coesão, ler todo o texto para ver se tem sentido, se você utilizou bem os conectores do discurso, alcance. Alcance significa a língua, o nível que você utilizou do espanhol é suficiente para responder a todos os pontos do enunciado de forma correta. Eu não misturei com a parte de formal. Então, tem que responder, tem que ver para responder de uma forma correta e adequada. Esses pontos são muito, mas muito importantes. Aqui embaixo eu vou... e aqui está de novo, mesmo que já tínhamos visto, né? Que correção e alcance tem que ver com aspectos da língua, e cumprimento da tarefa é o que está lá em cima. Eu cumpri com todos. Isso representa 34% da nota. Então, isso é muito importante. Aqui tem um detalhe bem importante, claro que esse material vai estar disponível lá embaixo.
é muito importante isso aqui. Normalmente, a coisa mais importante é sempre fazer relação com aquele texto que é mostrado, aquele texto de estímulo. Então, o que acontece? Sempre o primeiro ponto vai ser saludar, ou seja, né? E em ocasiões dar resposta a alguma pergunta. É verdade que agora você mora na Espanha? Sim, é certo, agora vivo na Espanha. O segundo ponto da pauta sempre vai ser contestar uma informação. Sim, vivo em uma nova casa. O terceiro ponto pedirá a descrição de um lugar, um acontecimento ou a expressão de gustos. Mi casa, como é sua casa? Vocês entendem? Então, é muito importante na hora de treinar, de vocês procurarem como que eu tenho que responder, prestar atenção a esses detalhes. Eu sei descrever uma casa, um apartamento, então o que você tem que fazer? Você tem que preparar uma descrição que pode ser sempre a mesma para utilizar na hora da prova. Então, vocês não precisam pensar, você tem que ter esquematizado. Minha casa, aí vocês criam uma descrição de uma casa e vai ser sempre essa, sempre a mesma, ok? Então, aqui é muito importante a expressão de gosto. O que mais me gostou foi, o que não me gusta é. Muita atenção para saber como expressar me gusta, não me gusta, né? É muito importante porque em espanhol não se usa de, sempre se utiliza os pronomes reflexivos, me, te, le. Então, muita atenção para esses detalhes. O quarto ponto requer o uso de futuro, sempre. ¿Cuáles son tus planes? O pasado, es verdad que has estado en el extranjero. Y exige la narración de una anécdota o una experiencia. Cuéntame qué has hecho en el extranjero. Vocês entendem? É tudo muito pensado. Então, como é muito pensado e esquematizável, vocês podem treinar e se preparar para responder de acordo com as coisas que foram pedidas, ok? Então, aqui tem uma lista de coisas, como é a zona onde estão os exemplos de expressões que vocês podem usar, ok? Aqui embaixo tem um exemplo muito interessante para vocês olharem de como responder. O que acontece? Isso aqui é um exemplo da tarea. Hola, ¿qué tal todo? Es verdad que ahora vives en España. Cuéntame cómo es tu casa, con quién vives. Yo voy a tener vacaciones, que ferias, ¿no? El próximo mes, así que puedo visitarte. ¿Qué podemos hacer en tu ciudad? ¿Puedo dormir en tu casa o tengo que buscar un hotel? Então, o que acontece? Aqui está tudo. Esse aqui é o exercício, que está a parte em amarelo. Aqui tem várias respostas para vocês olharem. Então, esse aqui é um detalhe que eu sempre oriento meus alunos, para eles sempre utilizar o signo de interrogação. Mesmo que quando vocês estão treinando, vocês não têm o signo de interrogação certo, colocam de ponta cabeça, não tem problema, como aqui. Só para vocês se lembrarem de utilizar na hora da prova. Porque, como eu falei na aula anterior, na prova vocês vão ter uma caixinha que vai mostrar, ok? Que é uma caixinha com os caracteres especiais do espanhol. Então, mas vamos olhar como é que está respondido. Hola, Juan, ¿qué tal? Porque a pergunta aqui do exercício era: Hola, ¿qué tal? Es verdad que ahora vive en España. Então, olha só. Esos son ejemplos como responder. Hola, Juan, ¿qué tal? Me gusta mucho tu contacto. Yo me encuentro muy bien. Sí, estoy viviendo en España. Então, bem preciso. Otro ejemplo de respuesta. Hola, me alegra saber de ti. Todo está muy bien acá. Sí, estoy viviendo en España. Otro ejemplo. Hola, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Espero que estés bien. Sí, ahora vivo en España. Então, vocês veem, estes são exemplos muito precisos de como responder. A gente tem que ser cirúrgico, exatamente. Sí, estoy viviendo en España.
mi casa es, y aquí está la explicación, mi casa es muy simple, tiene 2 cuartos, una cocina. Otro ejemplo, aquí, vivo en una casa grande con 4 habitaciones, todo muy bien amueblado. Aqui embaixo, mi casa es nueva, grande, confortable. Então, todos esses detalhes são muito importantes na hora de se preparar. Por quê? Porque vocês podem pegar e ter isso como base, ter um esquema. Porque o que acontece? Não modifica muito. Normalmente, ou seja, não é normalmente, existe a possibilidade de que vocês tenham que falar de uma casa. Então, vamos lá. Criem um esquema de uma casa. Minha casa é grande, ampla, tem 3 quartos. Gente, não hace falta, não precisa ser verdade o que vocês falam. Criem uma cabeça, uma casa para vocês. É muito importante que vocês saibam que quem está fazendo a prova do cielo é um personagem. Você tem que criar um personagem que já tem na ponta do lápis como é minha casa. Vocês inventam e ficam com essa explicação de como é a casa, se estou vivendo assim, porque dá para sistematizar as respostas. Na próxima aula eu vou mostrar certinho um monte de exemplos e como dá para responder, como tem que responder a uma mensagem para um amigo, como responder para um blog, tá bom? Então, prestem bastante atenção, treinem bastante várias formas de responder, se desafiem, prestem atenção à correção, à pontuação, todo esse tipo de coisas são muito importantes, tá bom? Um abraço!